E aí, gente, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, no vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês a minha rotina da manhã, acordando 6 horas. Assim, eu resolvi mostrar pra vocês a minha rotina da manhã produtiva e hoje eu decidi acordar um pouco mais cedo, decidi acordar às 6 horas da manhã pra poder fazer as minhas coisas com mais calma. Mas assim, uma rotina produtiva não precisa necessariamente de você acordar 5, 6 horas da manhã. Não, você pode ser produtivo acordando 10 horas. O horário que você acorda não importa. O que importa é o que você vai fazer do seu dia com as horas que você tem. Aí é que vai definir sua produtividade ou não. E bom, como vocês puderam ver, eu estava agora no meu momento de devocional. Eu comecei faz poucos dias a estudar o livro de Jó. É um livro para mim muito interessante, então eu comecei a estudar. E aí eu tirei aqui alguns aprendizados que eu tenho compartilhado com vocês nos stories do Instagram. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do que eu aprendi com esses capítulos que eu comecei a estudar. Bom, acho que vocês já conhecem a história de Jó, mas para quem não conhece, eu vou começar dando uma introdução aqui rapidinha. E bom, Jó era um homem que era íntegro, que ele temia a Deus e ele se desviava do mal. É assim que a Bíblia descreve ele, ou seja, Jó era um servo fiel a Deus. E ele era um homem que tinha muitas regalias, podemos dizer assim. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E ele tinha muitos servos. Ele era um dos maiores homens da região dele naquela época, para vermos que Jó era um homem muito próspero. Como tudo começou? Então, num dia, os filhos do homem foram se reunir, os anjos de Deus e Deus, inclusive também Satanás. Ele ainda tinha acesso ao céu aqui. Deus perguntou de onde ele vinha e Satanás disse que ele vinha de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus perguntou se ele tinha visto o seu servo Jó, de como Jó era um homem íntegro, um homem temente, um homem fiel. Satanás disse para ele assim: Jó realmente teme a você? Experimente tirar o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti. Satanás tentou mostrar que Jó só temia a Deus, Jó só era fiel porque Jó era um homem muito abençoado, muito próspero, e que se Deus tirasse o que ele tinha, Jó iria blasfemar e abandonar sua fé. Então Deus concedeu o poder sobre tudo que Jó tinha a Satanás, menos, é claro, tocar nele. E Jó foi recebendo as notícias uma atrás das outras, as péssimas notícias. Um servo chegava e dizia: as ovelhas morreram, os servos também morreram, só eu fiquei para contar a história. E antes de um terminar, o outro vinha e disse: basicamente Jó perdeu todos os animais que ele tinha, perdeu todos os seus filhos e suas filhas, quase todos os servos, ele perdeu praticamente tudo. E imagina receber essas notícias uma atrás da outra sem ter tempo de digerir cada notícia. E eu me perguntei assim: imagina nos nossos dias atuais. Imagina você ser uma pessoa que tem muito dinheiro, muitas riquezas, muitas terras e tudo mais. E imagina um dia você receber a notícia que você perdeu tudo. Sua conta tá zerada, você perdeu sua casa, você perdeu seus bens materiais, você perdeu tudo. Qual seria a reação do homem nos nossos dias atuais? Nós temos sido cada vez mais orgulhosos e egoístas, mais amantes de bens do que a Deus, mais amante dos prazeres do que a Deus e mais amante dos bens materiais do que as próprias pessoas. Então imagina como uma pessoa reagiria. A gente reagiria, como eu reagiria se eu recebesse a notícia de que eu perdi meus bens, de que eu perdi o dinheiro que eu trabalhei para conquistar, de que eu perdi família, de que eu perdi parente, de que eu perdi um cônjuge. Qual seria a reação? Será que eu teria a mesma reação de Jó?
porque a reação de Jó foi simplesmente louvar a Deus. Quando eu li isso pela primeira vez, eu era muito nova, eu não entendi muito bem. Eu falei, por que Jó está louvando a Deus? Porque se ele perdeu tudo, ele não tem motivos para louvar a Deus. Jó poderia fazer qualquer coisa, ele poderia reclamar, ele poderia dizer assim, Deus não existe, ou então Deus não se importa, Deus não me ama, porque se ele importasse, ele me amava, ele não faria isso comigo. Jó poderia dizer, por que Deus, justo eu que sou um servo tão íntegro, tão fiel, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas Jó não disse nada disso. Jó louvou a Deus. E é algo que realmente é difícil de entender. Mas quando você consegue entender o porquê de Jó ter louvado a Deus, você consegue ver os motivos dele ter louvado a Deus, é algo que te fascina e é algo que te ensina muito. E é exatamente onde eu quero chegar com essa reflexão que eu tenho aqui para trazer para você. Eu compartilhei essa meditação nos stories do Instagram. E uma seguidora também acrescentou a minha reflexão. Ela disse algo que eu achei muito importante. Às vezes nós esquecemos que nós é que somos os servos de Deus. Deus às vezes permite que certas coisas aconteçam para que nós possamos entender que nós é que somos os servos. O que isso quer dizer? Nós queremos que tudo seja feito à nossa maneira, que Deus nos dê o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Nós queremos que a nossa vida seja da maneira que a gente planeja, da maneira que a gente quer, sendo que não é assim que as coisas funcionam. Nós é que somos o servo e deveria ser o contrário. Nós é que devemos fazer o que Deus quer. Só que infelizmente às vezes nós achamos nós somos merecedores disso, somos merecedores de alguma coisa assim. E uma coisa também que acontece muito é que a gente acha que a gente merece do bom e do melhor, porque nós vamos à igreja, porque nós servimos a Deus, porque nós damos dízimos e ofertas, porque nós louvamos a Deus, nós pregamos, nós merecemos do bom e do melhor, porque nós somos melhores. E não é assim que funciona. Nós somos servos e nós não somos merecedores de nada. Mas nós temos um Deus que é tão misericordioso e bondoso e que nos concede mais do que nós pensamos, pedimos ou sonhamos. Isso é motivo suficiente para sermos gratos todos os dias da nossa vida. Eu não entendia muito bem o porquê Jó louvou a Deus, mas eu consegui entender através dessa reflexão. Jó reconheceu que ele não merecia nada do que ele tinha. Ele veio nu ao mundo sem ter nada e ele não merecia ter nada. Mas mesmo assim, Deus o concedeu todas as bênçãos e riquezas que ele tinha. Mesmo Deus tendo tirado depois, Deus o deu essas riquezas, Deus o deu tempo de aproveitar essas riquezas e de regozijar. E isso é motivo suficiente para ele louvar a Deus, mesmo tendo perdido depois. Nós temos que entender que o mesmo poder que Deus tem para nos dar, Ele tem para nos tirar. E que a vontade dele, boa e agradável para aqueles que confiam nele. E que se você confiar e manter sua fé, Deus vai te dar muito mais do que aquilo que você sonha. Porque de acordo com a história de Jó mais pra frente, depois de ele ter passado por tudo isso, ele recebeu em dobro tudo o que ele perdeu. Uma das coisas que eu aprendi aqui também com o Jó, depois dele perder tudo, é o amor que nós devemos ter por Deus. Nós devemos amar a Deus acima de tudo, acima de bens, acima de riquezas, acima de pais, de filhos, de parentes, de amigos, acima de tudo mesmo, que tudo começa com esse amor a Deus e essa fidelidade a Deus. Mas se nós amarmos mais as riquezas, as outras coisas, é claro que quando nós perdermos, nós vamos desistir do amor a Deus, porque não é um amor que é o amor verdadeiro de um servo para seu mestre que nós devemos ter, e não é a fidelidade verdadeira. E se nós não conseguimos amar a Deus acima de tudo, nós também não conseguiremos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus requer isso de nós, que sejamos fiéis a Ele, que amamos a Ele acima de tudo, incondicionalmente. Não é amar a Deus até que eu perca tal coisa, não é amar a Deus se Ele me der tal coisa, é amá-lo em verdade, acima de tudo, e reconhecer a nossa miserabilidade, reconhecer o quão pequenos nós somos, o quão nós não merecemos nada, mas mesmo assim nós temos tudo que nós temos. Não é errado você sonhar em ter casa, você sonhar em ter tal coisa. Não é errado sonhar.
Sonhar é bom, mas nós não devemos deixar com que esses sonhos ceguem nossos olhos para que nós não consigamos ver onde nós estamos, o que nós temos. Às vezes nós deixamos as nossas vontades, os nossos sonhos nos cegar para não ver que a gente está aonde a gente costumava orar para estar. E nós não merecemos, mas Deus mesmo assim nos concede tudo o que nós temos. O fato de você conseguir levantar da sua cama com vida, com saúde, o fato de você ter pão para colocar na sua mesa, o fato de você ter uma casa, de você ter uma família, de ter N coisa, é motivo suficiente para cantar alegremente e agradecer a Deus todos os dias da nossa vida, mas nós deixamos o nosso ego, o nosso orgulho, tudo isso nos cegar, para nós não conseguirmos enxergar. É algo impressionante mesmo, e nós podemos ver o quanto o inimigo consegue trabalhar a mente humana a esse ponto. É por isso que Jó louvou a Deus mesmo na perda. Ele louvou a Deus. Por quê? Porque ele reconhece que ele era miserável, que ele não merecia, mas Deus o deu essas bênçãos, Deus o deu tempo de estar com essas bênçãos. E isso era motivo suficiente para ele louvar a Deus todos os dias de sua vida, mesmo após a perda. Deus é Deus e Ele continua sendo Deus, mesmo se as portas abrirem ou fecharem, mesmo se a gente ganhar ou perder. Ele é Deus e Ele sempre continua sendo o mesmo Deus. E esses baixos, essas perdas que Deus permite, é para que Ele nos molde, para que Ele nos trabalhe, para que Ele elimine nosso ego e nosso orgulho, para que Ele nos mostre quem nós somos, para que assim nós possamos lembrar da nossa posição como servos de Deus, para que assim a gente possa aprender a confiar e a ser fiéis a Ele. Porque se as coisas fossem só boas, a gente nem se lembraria da existência de Deus e seríamos ainda mais ingratos do que nós somos. Isso é algo que me fez refletir muito e eu consegui enxergar as coisas de uma forma muito diferente. E é muito incrível o jeito que Deus trabalha, e essa mensagem é uma mensagem muito forte mesmo. Eu queria muito compartilhar ela com vocês. Mas é isso, agora eu vou deixar vocês com a continuação da minha rotina aqui da manhã. Bom, gente, já estou arrumada, como vocês podem ver, e agora eu estou indo para aula. E bom, eu já vou me despedindo de vocês por aqui, porque eu vou voltar à tarde já, mas essa foi a minha rotina da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo e eu consegui fazer tudo que eu queria fazer, então eu tô muito feliz. Eu espero também que essa rotina tenha inspirado muito você. E bom, agora eu vou deixar vocês com algumas ceninhas indo pra aula. E a gente se vê no próximo vídeo do canal, tá bom? Beijos de luz e tchau!